Olá! Está começando mais uma edição do Diálogos Sustentáveis, o podcast da Escola Internacional para a Sustentabilidade, uma iniciativa educacional da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu. Eu sou Poliana Correa, jornalista aqui do Parque Tecnológico, e o nosso episódio de hoje compõe a nossa série especial sobre o Dia da Árvore 2021. Quem está comigo hoje aqui no estúdio é o engenheiro florestal Luiz César, que vai compartilhar conosco informações sobre a primeira unidade de gestão descentralizada da Reserva da Biosfera do mundo. Muito bem, obrigada, Luiz, por aceitar o nosso convite e muito obrigada por participar do nosso episódio. Eu é que agradeço a oportunidade, Poliana. Muito bem, então antes de entrarmos no nosso tema, Luiz, nós gostaríamos de te conhecer. Quem é você, qual a sua formação e a sua atuação? Bem, eu sou engenheiro florestal, como você já mencionou, né? Tenho aí mais de 10 anos de experiência, 8 deles aí dedicados a Itaipu Binacional, mais focado na questão de conservação. Certo, Luiz. Agora, comenta um pouco pra gente sobre como é a sua atuação dentro do Refúgio Biológico Bela Vista e também o que é o refúgio. Bem, Poliana, o refúgio, ele é um espaço que lá no passado ele foi pensado para abrigar as espécies de animais e plantas que foram resgatados aí do processo de enchimento do reservatório. Então, ao longo do tempo, o refúgio foi agregando novas funcionalidades e foi se tornando aí um centro de excelência na questão de conservação, tanto de espécies animais quanto vegetais, e acabou virando um modelo tanto para empresas do setor elétrico que precisam e que trabalham com essa questão de formação de bordas protetivas para os seus reservatórios, quanto também para aquelas outras instituições e até mesmo governos que precisam trabalhar a temática de conservação. Então, como o refúgio é um espaço grande ali que abriga muitas espécies e onde são desenvolvidas várias ações aí de conservação de fauna e flora, ele acabou se tornando nos últimos anos um espaço de demonstração dessas atividades, né? Eu atuo ali no refúgio, mas também tem um outro contexto que é o da faixa de proteção, que é essa vegetação que protege o reservatório. Então o refúgio é um ponto estratégico nesse sentido ali, a gente reúne as equipes e as equipes partem dali. Claro, temos outros escritórios, né, posicionados ao longo do reservatório, mas concentração das ações acontecem ali. Então acabou virando, né, uma vitrine, né, reconhecido hoje tanto turisticamente, né, quanto do ponto de vista de demonstração de ações e relevância, acabou sendo o ponto focal das ações de Itaipu na região. E agora que nós já conhecemos o refúgio, então gostaria que você comentasse pra gente qual que é a importância do refúgio dentro do contexto do bioma Mata Atlântica. Bem, como a gente está inserido no bioma Mata Atlântica, então todas as ações desenvolvidas ali no Refúgio Biológico Bela Vista, elas levam em consideração as características do bioma. Então, tanto as espécies vegetais quanto de animais que a gente desenvolve ações de conservação no refúgio, elas fazem parte do bioma Mata Atlântica, né? A gente não trabalha com espécies fora desse bioma. Claro que tem algumas situações, né, que no passado a gente, como a proposta era cuidar de espécies, acabou vindo outras espécies também, a gente dá esse apoio, mas o foco do refúgio são espécies do bioma Mata Atlântica, são ações voltadas para o bioma Mata Atlântica. E como virou um centro de excelência e de demonstração, acabou tendo uma relevância para o bioma propriamente dito, como um ponto assim onde você desenvolve tantas ações para a fauna que você pode replicar em outras áreas, e também para a flora. A gente tem um viveiro ali
bastante significativo que abastece toda a região aqui do entorno, que também é Mata Atlântica, né, com espécies nativas desse bioma. Agora falando um pouco sobre parcerias, como que se estabelece essa parceria da Itaipu Binacional com a questão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica? Bem, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, ela é um esforço do governo do Brasil, né? Então, lá na década de 70, quando as Nações Unidas lançaram esse programa de Reserva da Biosfera, o governo brasileiro aderiu e de lá para cá ele veio fazendo um esforço para implantar reservas da biosfera no seu território. A primeira e a maior que foi implantada no Brasil é a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Então, ao longo dos anos, ela vem passando por processos de revisão do seu território, então vem só ampliando, né, de forma a abranger todo o território onde naturalmente a Mata Atlântica ocorre. Daí a gente entra nesse contexto que a região onde Itaipu está inserida, ela é essencialmente território da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica já implantado. Então, nesse sentido, a gente já tem um referencial que a gente precisa desenvolver ações no território, visando aí buscar segurança hídrica para o nosso negócio. E essas ações combinam bem com o esforço do governo de demonstrar essas ações de conservação do bioma Mata Atlântica. Ainda nesse contexto, o Refúgio Biológico Bela Vista, ele é considerado um posto avançado de reserva da biosfera da Mata Atlântica, né? O que isso significa e qual que é a importância desse reconhecimento? Veja bem, então quando você fala de reserva da biosfera da Mata Atlântica, você está falando de um território onde são feitas inúmeras ações voltadas para a conservação da Mata Atlântica e desenvolvimento sustentável. Então, nesse contexto, você precisa de locais assim de excelência, onde você possa demonstrar como essas ações são feitas, assim. Então, nesse sentido, até pela vocação do refúgio, que já naturalmente essas ações são demonstradas até por questões turísticas e acadêmicas. Então, o refúgio acabou sendo reconhecido como um posto avançado, né? Em função disso, o posto avançado, a finalidade dele é servir como uma vitrine de toda e qualquer ação que é feita em benefício da Mata Atlântica em um determinado território. Ele acaba sendo o ponto de visibilidade dessas ações. Então, nesse sentido, é a relação de posto avançado com reserva da biosfera e com o refúgio biológico, que naturalmente tem essa vocação que foi aprimorada aí ao longo do tempo. Muito bem, e agora em 2021 temos uma novidade que é a UGD, certo? Então gostaria que você pontuasse pra gente o que é a UGD e qual que é a relação com esse histórico de atuação sustentável da Itaipu no território. Bem, a Itaipu há muitos anos já faz muitas ações nesse território, que então foi reconhecido como reserva da biosfera. Tivemos o reconhecimento do refúgio como um posto avançado e também as áreas protegidas de Itaipu dentro desse contexto de reserva da biosfera, elas foram certificadas, né, no âmbito do processo como área núcleo de uma reserva da biosfera, que dentro do projeto, dentro do conceito de reserva da biosfera, seria áreas mais relevantes para a conservação. Então isso tudo foi um ganho, e nesse sentido entra também a questão de ser muito grande a reserva da biosfera da Mata Atlântica. Ela abrange todo o território nacional, pega 17 estados, né? Vai lá desde o Nordeste até o sul do Brasil aqui, e a forma de administração disso tudo, a estrutura de gestão, ela é dividida em comitês estaduais. Então, a princípio, um comitê estadual ficaria a cargo de toda e qualquer ação voltada para a reserva da biosfera no estado do Paraná. Vamos usar isso como um exemplo. Mas como a Itaipu já tem, né, por necessidade, a incumbência de desenvolver ações em um determinado território, que hoje é a Bacia do Paraná 3, né, nós trabalhamos junto com a gestão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica para que esse território fosse destacado da reserva maior
como uma unidade de gestão descentralizada. Ela não deixa de ser reserva da biosfera, só que para a questão de trabalho a gente conseguiu então destacar isso como um território à parte, sem deixar de estar conectado com a reserva maior, para que a gente aqui com os atores locais pudéssemos desenvolver as funções de uma reserva da biosfera. E o que essa unidade de gestão descentralizada traz de novidade para a conservação da biodiversidade no território? Bem, o grande ganho para o território é que ela vai ser uma experiência inovadora, assim, no sentido de você tornar participativo, né, a gestão das ações como um todo. Nós temos nesse território vários interessados, né? Várias instituições, vários grupos assim que precisam do território para desenvolver o seu trabalho, o seu negócio, e todos precisam da mesma coisa, na verdade, que são os recursos, né? Então essa UGD vem como uma proposta da gente reunir os interessados e trabalhar de forma coordenada isso, né? Pensando estrategicamente, agindo como uma reserva de biosfera, que dentro do contexto de estratégia, ela procura, né, orientar as ações de forma a promover em um determinado território a conservação, associada com o desenvolvimento sustentável e a promoção do conhecimento tradicional que já existe naquele território. Então as coisas estão amarradas, não é conservar por conservar, mas também trazer as pessoas para o contexto, trazer a questão do desenvolvimento sustentável, trabalhar o desenvolvimento em bases sustentáveis, né, sem deixar de lado o conhecimento tradicional que já é típico da região. Então esse é o grande ganho. Você se separar assim de algo que é grande, que é maior, para você pôr a sua personificação, vamos dizer assim. Você mencionou uma série de parcerias, né? Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre essas parcerias que compõem a UGD e também um pouco relacionado também ao fórum consultivo que está sendo implementado também de apoio à unidade de gestão descentralizada. Bem, como a gente conquistou essa oportunidade aí de se trabalhar a reserva da biosfera de forma a ter um pedaço dela aí materializado na unidade de gestão descentralizada, é preciso estabelecer aqui uma forma de estrutura combinada com o que já acontece no resto da reserva. Então a reserva ela tem um comitê gestor, né, que é formado por instituições governamentais e não governamentais que se reúnem para tratar as questões inerentes da reserva. A gente teria que replicar isso aqui. Então isso veio na forma da construção de um fórum, foram convidados atores que a gente entende como relevantes nesse momento, né, que tem interesse no território também. E dentro desses atores nós temos aí, podemos citar cooperativas, instituições de ensino, as unidades de conservação que nós temos aqui na nossa região. Temos também órgãos de fiscalização do governo, órgãos policiais e instituições da iniciativa privada, como ONGs, empresas de turismo e também instituições de ensino e pesquisa que não estão ligadas a governo. Então a ideia é montar esse grupo e junto com esse grupo debater os assuntos que são de interesse da região dentro do contexto de reserva da biosfera. Sabemos que tem muito trabalho pela frente vindo por aí, e como que a Itaipu pretende atuar então para a implementação dessas iniciativas que estão sendo pensadas dentro da unidade? Bem, isso é um desafio, né? A gente está propondo a trabalhar nesse modelo, então isso também é uma experiência única, né? A primeira UGD de uma reserva da biosfera, como você já mencionou. Então eu diria assim que o mundo está de olho na gente para ver se isso vai funcionar. Nós temos outras instituições no Brasil, grandes empresas que também trabalham grandes territórios, que veem
nessa ideia, uma oportunidade de se trabalhar de uma forma mais diferenciada, um território assim dentro de um padrão internacional, né, proposto, mas que está sendo aguardado os resultados dessa experiência com Itaipu. Então a Itaipu agora tem que se estruturar para isso, né? Ela tem que repensar como que ela vai redirecionar os projetos dela para o território, pensando em reserva da biosfera. Claro que como a Itaipu já trabalha o território, ela não vai deixar de trabalhar o território. O que ela pode fazer agora é dar uma nova roupagem para os projetos que já são feitos, né? Combinar, direcionar, fazer alguns ajustes necessários para que esses projetos reflitam, né, as funções de uma reserva, né? A reserva ela trabalha em princípio com um zoneamento onde você divide o território em áreas e em cada área você trabalha diferente, né? Tem área onde você vai focar mais no desenvolvimento sustentável e tem área onde você vai focar mais na questão de conservação. Então tudo isso abre oportunidades, né, para a gente pensar coisas novas ou continuar fazendo as mesmas coisas de uma forma diferenciada. Então, isso ainda está sendo construído no âmbito das equipes de Itaipu, né? Porque envolve reunir toda a equipe e construir uma agenda positiva nesse sentido. Muito bem, estamos chegando então aos minutos finais do nosso episódio aqui do Diálogos Sustentáveis e hoje contamos com a participação do Luiz César, que é engenheiro florestal da Itaipu. E antes de nos despedirmos, Luiz, gostaria que você deixasse a sua mensagem final para quem está nos escutando. Muito bem, então acho que o evento aqui ele se reporta a uma data comemorativa muito especial para nós, né, que é o Dia da Árvore. Então nós falamos aqui de ações bastante técnicas, né, mas eu acho que o público em geral pode dar uma contribuição muito grande, independente de como que está o nível de conhecimento das pessoas, né, até as pessoas mais simples ou as mais letradas, né, podem dar a sua contribuição para as árvores como um todo. Então eu destaco assim a questão da postura de cada um de nós em relação ao meio ambiente. Nós que somos tão dependentes assim do meio ambiente, sofremos muito as consequências quando o meio ambiente não está equilibrado, adequado. Então a mensagem que eu deixaria para as pessoas, né, uma recomendação é para que elas respeitassem um pouco mais, né? A gente pode fazer poucas coisas, mas poucas coisas somadas em muitas pessoas dão grandes resultados. Então eu destaco a questão do lixo, o descarte de lixo, as pessoas que elas têm um pouco mais de consciência e que descartem da forma correta e nos locais corretos. Bem ou mal, nós temos, né, serviços de coleta de lixo, nós temos aterro, nós temos a possibilidade de separar, de reciclar. Então, um pouco que a gente pode fazer nesse sentido já ajuda muito. Então, vamos apoiar, não vamos destruir as áreas de vegetação, assim, as poucas áreas de vegetação que nós temos, né? Vamos ajudar a cuidar. Temos também outras questões que não são diretamente envolvidas com árvores, mas também que tem reflexo. Por exemplo, a questão da pesca. Nós que gostamos de pescar, assim, tem períodos que são favoráveis, mas tem períodos que a gente precisa respeitar para que os peixes possam se reproduzir e renovar, né, suas populações, que é o período que a gente chama de piracema. Então você que gosta de pescar, assim, respeite um pouquinho isso. Então a própria questão de racionalizar, a gente sempre passa por momentos difíceis em questão de fornecimento de água e energia elétrica. São dois recursos assim que são difíceis de extrair do meio ambiente, são extremamente, para a gente tirar eles do meio ambiente, a gente causa impactos muito grandes. Então a gente usar isso com racionalidade, pensar na economia tanto de água como de eletricidade,
pequenas coisas assim que quando você vê, você está fazendo um grande serviço para o bioma Mata Atlântica e também para todos os outros biomas no planeta. Então, uma pequena mensagem em termos gerais, sem me estender em questões muito técnicas aí, que eu acho que é importante cada um de nós se dedicar um pouco. Luiz, agradeço mais uma vez a sua participação, mais uma vez muito obrigada por aceitar o nosso convite em participar do Diálogos Sustentáveis. Lembrando que o nosso podcast é uma produção da Escola Internacional para a Sustentabilidade e você pode escutar nossos outros episódios aqui no Spotify ou também no YouTube e acompanhar as nossas novidades lá no Instagram, @EISustentabilidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo episódio.